A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e os 25% restantes para a área da saúde. O projeto foi aprovado por consenso após negociação entre as lideranças. Originalmente, a proposta destinava 100% dos royalties para a educação. Para debater o tema, convidamos os deputados, a professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, e o deputado Júlio César, do PSD do Piauí. Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora pela TV e Rádio Câmara, o Brasil em Debate. Professora Dorinha, como é que a senhora vê a destinação desses recursos do pré-sal, que só vão começar a surgir em 2020, com a exploração do petróleo marchando no nível que está marchando, né? Olha, Tarcísio, eu entendo que o texto aprovado ontem pela Câmara ficou muito, mas muito melhor do que o que veio do Executivo. Se aprovasse realmente o texto do Executivo, seria como você está dizendo, só em 2022 que a gente teria alguma coisa que pudesse começar a chegar nos municípios e no Estado. O relator, André Figueiredo, ele melhorou muito o texto, ele acolheu muitas emendas e o que ele introduziu de novo e que já vai permitir que a partir de 2016 a gente já tenha recurso disponível. E inclusive fruto ontem do acordo que foi feito entre os partidos. O acordo permitiu que entrasse não só o lucro do fundo soberano, mas entrasse o capital, que está guardado só para fazer divisa. É uma ação estratégica, nós esperamos realmente que a presidente não vete, porque com essa utilização do fundo, nós vamos ter dinheiro de verdade para a educação e não só bandeira, porque até agora o que chegou aqui era uma bandeira. Vai ter que colocar 100% dos royalties e o lucro do fundo social, 50%. Só que não ia ter dinheiro concretamente para a gente cuidar do Plano Nacional de Educação. O texto aprovado ontem, não. Ele incorpora e vai além, porque, na verdade, o deputado André, ele introduziu um conceito de que... Quem foi o relator? André Figueiredo, deputado André Figueiredo. O André Figueiredo, que é o líder do PDT. Do PDT de Pernambuco. Ele conseguiu, ao introduzir... PDT do Ceará. Ceará, desculpe. Ele fez uma introdução também no texto daqueles postos que já são anteriores a 2012, que era o fechamento, é só a partir de 3 de dezembro de 2012, mas aqueles que ainda não têm declaração de comercialização também vão entrar no bolo. Isso trouxe um volume significativo de recursos possíveis para a educação. Então, e um outro ponto que foi introduzido, que eu acho extremamente importante, é que a utilização desse fundo e dos royalties, ele vai até chegar ao teto estabelecido no Plano Nacional, 7% e 10% ao final dos 10 anos. Isso deu uma segurança muito grande. Se houver dinheiro suficiente para cumprir os 10, senão vai buscar outras fontes. Mas até lá, a prioridade estratégica do país ficou 75% para a educação e 25% para a saúde. Então, mesmo abrindo mão dos 100%, que eu sou defensora dos 100% dos royalties para a educação, nesse acordo, eu entendo que o volume de recursos cresceu enormemente. Então, acho que o país ontem, eu sei que a PEC foi um ganho da sociedade, mas do ponto de vista estratégico, a lei ontem dos royalties deu um passo muito importante para o cumprimento de verdade, sair do papel do Plano Nacional de Educação. Deputado Júlio César, como é que o senhor vê aí a destinação desses recursos, que tendem a crescer muito, porque a produção de petróleo naquela área vai crescer muito? Bom, primeiro vamos falar do Plano Nacional de Educação. Qual é o objetivo? É aumentar de 5% para 10% do PIB. Quanto é o PIB hoje? O PIB hoje é em torno de 5 trilhões. Então, cada ponto percentual são 50 bilhões que deve ser acrescido no espaço de 10 anos. 10% seriam 500 bilhões, né?
Não. 10%, 500 bilhões. 500 bilhões. Então, nós já temos 5, nós já temos 250 bilhões. Então, nós precisamos de mais 250 bilhões por ano. O projeto do governo, como a professora Dorinha falou, era apenas para enganar. Enganava pessoas que não sabem fazer conta. Então, não adicionava quase nada. No espaço de 10 anos ia dar 30 milhões, 20 bilhões. E o André teve a coragem de adicionar outros recursos. Mas a soma dele, em 10 anos, vai dar 300 e poucos bilhões. Imagina hoje o que é aumentar de 5 para 10, 250 bilhões. Ele tem em 10 anos, 300 e poucos bilhões. E dos 300, apenas 75% é para educação, porque 25% foi destinado à saúde pela redação dada e do acordo feito com a liderança na noite de ontem. Então, eu quero ver onde é que nós vamos tirar esse dinheiro. O royalty, todo mundo sabe que é apenas um paliativo. É um paliativo. Você imagina o que é o acumulado daqui a 10 anos, quanto é que não vai ser o PIB, você aplicar 10% do PIB e jogar na educação. Eu sei que a educação precisa, vamos trabalhar para isso. Agora, não é só royalty que vai dar para atingir esse Plano Nacional de Educação, não. Nós temos que botar royalty, as receitas auferidas pela União, do lucro das empresas estatais, diminuir este problema de privilégio que temos no Brasil, a renúncia fiscal, diminuir as desonerações, e jogar tudo para a educação e para a saúde, além de educação, saúde, saneamento e mobilidade urbana. O Brasil tem 4 problemas estruturais, 4 problemas que têm que ser atacados de frente e não com medidas paliativas. Eu acredito que é um começo, mas é apenas também, embora o relatório do André Figueiredo foi um grande avanço em relação ao relatório do governo, mas ainda é muito insuficiente, porque os 300 e poucos bilhões é nos 10 anos. Nós precisamos, a preço de hoje, sem nenhuma correção, é de 250 bilhões. Por quê? A União do total da participação no PIB, a União só tem 1%. 2% pertence aos estados e 2% aos municípios. Os estados e os municípios têm o Fundeb. Parte do dinheiro do Fundeb é transferência da União e é pago pelo per capita e tem os critérios de pagamento do percentual na folha de pagamento. Então, o que é que nós queremos? É que encontremos outras fontes de recursos para realmente dar eficiência no desejo nosso de chegarmos a 10% do PIB e que seja realmente executado. E que outras fontes poderiam ser estas? Por exemplo, o lucro das empresas estatais. Petrobras, Eletrobras, que dá em torno de 30 bilhões por ano. Eu acho que tem que ir para este fundo. Além disso, uma participação num tributo, sem aumentar a carga tributária, eu sou contra o aumento da carga tributária, e então nós temos todos esses mecanismos de atingirmos 10% da educação. E não é fácil, é muito difícil. Ontem eu fui ler o percentual de educação dos 193 países do mundo. Nós só temos 4 que chegam a 10 pontos percentuais. E esses lá na Micronésia, lá perto da Ásia, e o outro aqui, eu não me recordo. Então, só 4 países do mundo têm 2 dígitos. Tem o quê? 2 dígitos do percentual do PIB, mais de 10 pontos, aplicado em educação. Os Estados Unidos. Mas essa Os comparação... Estados Unidos é 5 ou 6. Essa comparação é perigosa. Essa comparação. É perigosa. Agora, aqui no Brasil, nós precisamos. Muitos países da Europa já aplicaram. Por exemplo, a África do Sul já aplicou. A África do Sul não, a Coreia do Sul já aplicou e teve grande avanço. Nós precisamos aplicar, nós precisamos urgentemente aplicar, mas nós temos que dizer também de onde vem o recurso.
Não é só com o dinheiro do ROID que nós vamos atingir 10 pontos percentuais. Professora Dorinha, e como a senhora vê a qualidade da educação, a senhora que é professora, que é do métier, que é do meio, como é que a senhora vê a qualidade da educação brasileira, a educação pública? Olha, primeiro eu queria esclarecer, que foi colocado pelo deputado, que a União só tem 1%, ela põe 1%, é diferente. Ela fica com o bolo do dinheiro, na hora de pagar a conta da educação, para cada R$1 ela põe 20 centavos, e 40 centavos vem de estados e 40 de municípios. Então, a União precisa pôr mais dinheiro na educação. As contas da União não fecham, ela fica com o bolo e na hora de devolver, ela não devolve, ela não repassa para uma área prioritária. Então, o esforço maior precisa vir da União. Ela precisa realmente cumprir os seus compromissos. Por isso, o meu medo quando a bandeira que o governo pegou, os deputados, principalmente os da base do governo, na comissão do PNE, como se os royalties fossem salvar e cumprir os 10%. Não, é verdade. Melhorou, mas a União precisa fazer a sua tarefa de casa, de assumir a educação como prioridade. Se nós olharmos o crescimento do orçamento da União na área de saúde, educação, a área que cresceu de maneira significativa foi a área social, é onde estão os programas sociais e as bolsas. Então, o cumprimento dos 10% do PIB precisa ser feito. Ontem nós tivemos a divulgação de dados oficiais dos países membros da OCDE e o Brasil gasta no ensino médio 1/3 do que os países membros gastam. Nós não investimos na educação o suficiente, os nossos professores são mal remunerados, o país não tem uma gestão eficiente, não tem continuidade de política pública. Isso reflete nos resultados, na qualidade da educação. Os nossos resultados, nós, como países que participam do PISA, que é um exame internacional de avaliação, nós ocupamos o penúltimo lugar, 59º, quando olha só a rede pública. Então, um país que tem esse resultado de educação, ele precisa entender que a educação é estratégico. Ele precisa entender que se ele não investir de verdade, não só na hora do palanque, dizer que a educação é prioridade, nós vamos ter que amargar os nossos resultados econômicos com grandes quedas. Porque nós não fazemos a tarefa direito, nós não alfabetizamos as crianças, os números mostram que as nossas crianças não aprendem a ler na idade certa. Os números mostram que quem chega ao final do 9º ano do ensino fundamental não tem conhecimento que deveria ter tido no 4º ou 5º ano. E o ensino médio eu nem digo, menos de 6% aprendem a matemática que deveriam ter aprendido. Então, assim, nós temos sim que fazer um esforço maior, deputado Júlio César. O que a gente vem fazendo para a educação é muito pouco. Por quê? Alguns países fizeram isso mais cedo. Nós estamos enrolando e não fizemos a nossa tarefa, né? Eu acho que essa tarefa de querer investir mais dinheiro na educação é porque a gente atrasou muito. Nós, infelizmente, adiamos a definição de educação como prioridade, e ainda não é prioridade. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta com os deputados. A professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, e Júlio César, do PSD do Piauí. Nosso tema é a destinação dos royalties do petróleo para a educação. Deputado Júlio César, agora a qualidade da educação brasileira, a qualidade da educação pública é muito ruim, né? É muito baixo o nível. O senhor não acha? Eu acho, e todos os brasileiros acham também. Os professores, os pais de alunos... Professores mal pagos. Professores e os professores são fundamentais na melhoria da educação. Se nós formos a avaliar o nível, o tanto que uma pessoa se prepara para ser professor, para depois ter uma remuneração dentro do piso, não é nada, é insignificante. O grande problema são os recursos. O recurso, como o universo é muito grande, talvez seja o maior universo de funcionário público nos 3 entes federados, União, Estados e municípios, e os recursos são poucos.
é que eles são mal remunerados. Mas aquilo que nós dissemos aqui, precisa que o governo participe mais. E eu dei, inclusive, as sugestões de aplicar todo o lucro das empresas estatais, que é receita da União, em educação. Essa história do Reut, porque o Reut, negócio de pré-sal, virou um marketing da solução dos problemas brasileiros, que não vão resolver os problemas brasileiros, apenas ameniza. O grande problema do Reut é a concentração de privilégio nas mãos de 2 ou 3 estados, e estados que não produzem. Foi a ele atribuído o produtor por uma lei, mas ele é apenas confrontante. Quem produz o mar, e a Constituição diz que o mar pertence à União. Então, o que nós queremos, que além desses recursos do Reut, você tem uma ideia, no ano passado, quanto foi que arrecadou o Reut? Todo o Reut para a União, estados e municípios, foi 31,5 bilhões. O ano passado era 4,5 trilhões do PIB. Se fosse 10 pontos, teria que aumentar 200 bilhões. É 31, como é que 31 paga 200? Então, eu sei que isso é gradativo, é no espaço de 10 anos. Mas mesmo assim, no espaço de 10 anos, por mais que cresça a produção de royalties, ela não é suficiente para cobrir este déficit da educação. E agora, principalmente, que não é tudo, é apenas 3/4, 75%, que foi a redação dada e aprovada ontem pelo plenário da Câmara. Então, nós temos que ir atrás de outros recursos, e eu já sugeri a receita das empresas estatais, do Banco, do BNDES, do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia, da Caixa, da Eletrobras, da Petrobras, isso aí dá uns 30 bilhões por ano. Nós temos que jogar na educação e dar um choque de qualidade para fazer o que a Coreia do Sul, por exemplo, fez. A Coreia do Sul deu um grande salto de desenvolvimento e cresceu assustadoramente a sua renda com o choque que eles deram em educação e ciência e tecnologia. É o que nós precisamos fazer no Brasil. O Brasil é um país de muito futuro. É um país que cada dia se destaca. É a 6ª maior economia em valores nominais. Em valores nominais. Mas quando se aplica o valor per capita, nós estamos entre as 60 ou 80. Vamos lá para baixo. Porque o que nos interessa não é a receita nominal. Nós temos quase 200 milhões de habitantes. E temos um PIB mais ou menos do tamanho do PIB da França. A França tem 60 e poucos, da Inglaterra também. Agora, quando lá se divide o PIB pela população, lá dá 40 e tantos mil dólares, aqui dá 13. Então, há uma diferença muito grande entre maior economia, a 6ª maior economia e a receita per capita de povo daquele país, do nosso país. Então, nós precisamos aumentar os investimentos, aumentar a oferta de emprego, aumentar a capacidade contributiva para que tenhamos mais receita, mais renda e, consequentemente, aumentar o PIB per capita do povo brasileiro. Professora Dorinha, esses recursos para a educação, que são limitados em face das necessidades, né? As necessidades da educação pública no país são muito grandes. Agora, a qualidade dos professores, não se devia ter um centro para a formação e aperfeiçoamento do professorado? Não seria bom para a educação pública brasileira se o governo federal tivesse recursos para colocar no aperfeiçoamento dos professores, na formação dos professores? Você toca, está sendo um ponto delicado e extremamente correto. A formação do professor no Brasil ela é uma formação ruim. Nós temos pesquisas realizadas por diferentes organismos importantes que dizem que o professor tem uma formação na universidade e o que a escola precisa é outra. Por exemplo, um professor que vai trabalhar com as crianças para alfabetizar. O curso dele, que deveria prepará-lo para alfabetizar, não tem disciplina nenhuma de alfabetização. Menos de 16% dos cursos que formam o professor
para lidar com a criança e alfabetizá-la, não foi ensinado. Então, imagina-se que ele vai aprender onde. Isso não acontece só na pedagogia, no normal superior, ele acontece em todos os cursos. A pesquisa da Fundação Carlos Chagas olhou biologia, olhou português, história. Então, o que você traz é que a gente precisa ter coragem de enfrentar, não é fácil, mas precisa enfrentar a formação do professor. O professor que é formado, ele não é formado para essa escola real e concreta. Hoje nós temos aqui na casa tramitando, eu inclusive sou relatora, de um projeto que trata do Exame Nacional de Professores. É um tema polêmico, eu vou realizar audiência, já estou conversando com secretários estaduais, municipais e o MEC, e vamos conversar com os sindicatos também, mas é preciso enfrentar, a formação é ruim, o professor não tem condição e as avaliações, a qualidade da educação mostra que normalmente é aquele conteúdo que o professor não sabe. Lógico, ele não dá conta de ensinar, ele não vai poder trabalhar em sala de aula. Por isso, ele precisa ser enfrentado. Esse é um tema importante para o país do ponto de vista estratégico. Nós precisamos melhorar a formação, investir nisso e valorizar, lógico, remunerar, mas ele precisa ter um bom trabalho. Agora, deputado Júlio César, o parlamentar, o senhor, por exemplo, poderia tomar a iniciativa de apresentar um projeto sobre esses recursos que o senhor acha que as estatais geram, produzem. Não seria o caso de apresentar um projeto? Hoje, Porque aqui isso é nesta uma coisa casa, concreta. todo projeto que é de iniciativa parlamentar é de difícil prosperação. Então, é muito difícil. Aqui eu fui relator, por exemplo, do lucro presumido das empresas que foram instituídas em 2006. Passei 1 ano e meio com este relatório para ser aprovado. O governo sistematicamente contra. Sistematicamente contra. De repente, apresentamos uma emenda do deputado Kef, numa medida provisória, foi aprovada. A presidente vetou. Vetou e no outro dia mandou outra medida provisória, tratando da mesma matéria e dos mesmos valores, dos mesmos coeficientes. Então, para que isso? É para desvalorizar a ação parlamentar. Eu estou dando a sugestão, eu vou aproveitar essa sua ideia, vou fazer um projeto com a professora Dorinha, vamos apresentar, vou levantar os dados e se que realmente quiser resolver o problema da educação, nós temos a forma. Precisa agora da boa vontade do governo em aceitar a nossa sugestão. Agora, essa valorização do professor é uma coisa muito vaga, porque o que é concreto para valorizar o professor é pagar melhor o professor e também destinar recursos para melhorar a sua qualificação, não é isso, professora? Quando eu falo em valorização, quando você investe na formação dele, é valorizar, dar oportunidade para que ele se qualifique, atualize, né, porque os conhecimentos mudam a cada tempo. A estrutura da escola, você bota um professor para dar aula num lugar que não tem muito quente, sem estrutura, professor que não tem quadro negro, esse é o Brasil real. Não adianta a gente estar dizendo, estamos distribuindo tablet. Não tem nem o quadro O professor não negro. tem o quadro, os meninos estão escrevendo nas tábuas. Essa é a realidade que ainda, infelizmente, nós temos. Então, nós temos que enfrentar esse Brasil real, não só com divulgação de bandeira, por exemplo. Né? Os deputados foram contra os royalties para a educação. O projeto que veio e que foi derrubado aqui era muito ruim, porque não tinha dinheiro nenhum. E se a gente tivesse aprovado, o governo tinha engabelado todo mundo. O que aconteceu? Como nós não aprovamos o primeiro, eles mandaram uma medida provisória. Como o relator começou a caminhar num sentido de dar concretude para o dinheiro dos royalties, houve o envio dessa lei que não tinha nada. Nós enfrentamos e construímos um relatório. Agora a presidente não pode vetar esse relatório. Ela tem que assumir o compromisso que ela assumiu com a nação, ela tem que confirmar na aprovação. E como você colocou, valorização não pode ser só discurso. O que concreto nós vamos fazer para valorizar o professor? Não tem sentido um professor que passa por uma semana, quase 1.000 alunos. Vamos diminuir o número de alunos, vamos investir na formação, mas vamos cobrar também. Eu sou a favor de responsabilizar, cobrar desempenho, cobrar compromisso. Por isso eu acredito que precisa ser enfrentado. Bom, nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados, a professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, e o deputado Júlio César, do PSD do Piauí.
Brasil em Debate termina aqui. Nosso tema foi a destinação dos royalties do petróleo para a educação. Eu sou Tarcísio Holanda e o programa está terminando.